Dia 5h51, quarta-feira, 4 de março. O mês de março, devagar, entrando no saco preto, no black bag, em um saco preto, black bag, black não, black bag. Mas assim, certo? Para traduzir finitude, para traduzir tempo passando, tempo vital passando, tá certo? Vou tomar um gole de café. Mas assim, quarta-feira, o dia circulando lá fora. Ontem me recolhi assistindo o canal 247, o Boa Noite 247. É um canal onde tem jornalistas, tá certo? Tem a Teresa Bergamo, que é uma jornalista. Que Teresa Bergamo, rapaz? Tu é doida? É Teresa Cruvinel. Tem a Teresa Cruvinel e a Mônica Bergamo, certo? São duas veteranas. A Teresa Cruvinel, ela é brisolista. Não é lulista, tá certo? Ela é lulista de ocasião, mas ela, na essência, na alma dela, ela conviveu com Brizola, entrevistou Brizola, não sei se deu pro Brizola, certo? Mas é uma mulher que tem um sorriso muito, muito lindo. Eu gosto do sorriso dela, acho lindo o sorriso dela. E ela sabe que o sorriso dela é lindo, sabe? Ela deve ter já quase 60 anos, se não tiver, certo? Mas assim, aí estava ela, o Florestan, que é filho do Florestan Fernandes, um sociólogo, certo? E ontem ele falou do pai dele, é um cínico no sentido filosófico, certo? Que fez campanha para deputado federal num carrinho velho dele, sabe? Um Gol velho. Um golzinho, como ele falava, sabe? Um Gol. Eu já tive um Gol. Não, eu não tive um Gol, não. Eu já tive um Voyage. Velhinho também, certo? E ele falava, o Florestan se queixava, sabe, da humildade do pai dele, do espírito cínico, do espírito daquele cidadão ali, sabe, no Império, ali na cidade, no reino de Alexandre, sabe, como é que chamava ele? E ali, sabe, dentro de uma barrica, um cara aí, sabe, como é o espírito de Yeshua, certo? Aí, sabe, ali, aquele filho do carpinteiro, sabe, em Nazaré, sabe, sem ambições, mesmo porque ele não era da nobreza, rapaz, sabe? Ou talvez fosse, me parece que a linhagem dele era da casa de Davi, tá certo? Mas de qualquer maneira ele não se acompanhava dos filhos dos sacerdotes ali, tá certo? Ali os que estavam no templo, que era o local dos proprietários de terra, sabe, de fazendas, sabe, de camelos e, sabe, de tecelagens, tá certo, essas coisas assim. O pai dele ficava socado numa oficina de marcenaria, né, era carpinteiro, tá certo? E por ali ele nasceu e talvez aprendeu ali, sabe, a mexer com serra, a mexer com madeira e aquela coisa, sabe? Não sei. Mas não estava traçado para ele ser grande figura no mundo ali no mundo da religião, certo? No mundo do templo ali dos judeus. Porque assim, eu explico a realidade dessa maneira. O indivíduo humano nasce numa família, certo? Nasce indivíduo numa família que é um coletivo, é um grupo, é uma associação de outros indivíduos. E ali se desenvolve ao lado de outros que nasceram daquela mesma fonte, né, daqueles mesmos pais. Eu estou pensando aqui numa situação ordinária, numa situação comum, tá certo?
E a partir dali eu estou pensando também de como isso se formou na origem das coisas, e a partir dali surgem esses filhos que nascem no núcleo familiar, se espalham e formam clãs. Eu estou pensando nesse momento no filme Gengis Khan, por exemplo, né, que eu tenho várias mídias dele aqui comigo, assisti várias vezes para tentar fixar esse conceito que eu já tinha na minha cabeça a respeito de família e clãs e dinastias e tribos, sabe? E sociedades, né? Porque é fundamental a gente, sabe, se orientar. Eu vi aí qualquer coisa aí de que um filósofo falou, sabe, a respeito daqueles que passam. Eu acho que foi o Kierkegaard, sabe, uma citação de uma frase dele, de um pensamento dele, daqueles que passam pela existência sem dar, mais ou menos assim, sem se dar conta de si, tá certo? Enfim, de existir, tá certo? E eu penso que para existir a gente precisa se dar conta de si. Hoje alguém falou também, que foi que falou, foi o Sêneca, não sei qual deles aí disse, que para o cidadão ter êxito, ter sucesso, ele precisa ter, sabe, autoconhecimento, saber de suas potencialidades, sabe, saber de suas forças. O Nietzsche falava de potência, certo? Will zur Macht, vontade de, sabe, vontade de quê, rapaz? Vontade, força de, não é força de vontade, é vontade de querer ser. Porra, me atrapalhei agora. Mas assim, eu penso então no indivíduo. Hoje li alguma coisa, fiz um post até no X a respeito disso, a respeito de chumbo ser transformado em ouro em máquinas aí que os seres humanos inventam, tá certo? Aí eles vão falar, a matéria fala fala da, fala do átomo de chumbo, tá certo? Mas fala que o chumbo tem prótons e tem nêutrons, certo? E é possível hoje verificar essa existência. Mas veja que aos olhos humanos o que apareceu para os filósofos antigos foi um indivíduo à frente, tá certo? Uma coisa, um ser, tá certo? Como é que os gregos chamavam coisas em grego, hein? Ontos, tá certo? O que aparece a visão do indivíduo é o ontos. O, aquele cara, o Martin Heidegger falava que tem o ontos, o ser, tá certo? Mas tem o ente, certo? Sendo aí o ente assim uma depuração melhor da ideia que se tem de ser, tá certo? O ser seria aquele conceito mais aí básico, tá certo? Mais primário, certo? Mais originário, mais raiz, tá certo? E o ente é aquilo que está circulando aí, batendo a perna para lá e para cá, circulando aí no meio, sabe? É aquele quero-querozinho se escondendo, se fundindo no caule de um vegetal ali no meio da mata, sabe? Sem imaginar que por trás dele tem uma cobra voraz, sabe? Já com o bote preparado, sabe? Para pular no pescoço dele, entendeu? Uma jararaca, uma coisa parecida. Eu me lembro que lá no lote do velho, rapaz, sabe? Lá no Xingu, sabe? De manhã cedo, sabe? Que é a hora boa de pescar é de manhã cedo. Não sei se de madrugada é horário bom de pescar. O horário da madrugada tem muito carapanã, tá certo? E à noite também. Na mata eu tô falando, tá certo? Mas assim, de manhã cedo, não sei, eu acho que tá todo mundo faminto, querendo comer, os peixes também, tá certo? Eu me lembro que eu ia pro entorno ali do barraco, sabe? Do velho montado num morrozinho ali, sabe? Com um facão e escavucar o chão, sabe, para procurar minhoca, sabe, para colocar numa linha 20, sabe, com anzol pequeno para pegar peixinho. Sabe, assim, acho que era, mas era brincadeira, mas é um marmanjo rapaz, um adulto já. Depois de ter perambulado por Manaus, de já estar com o diploma de bacharel em direito, sabe, essas coisas assim. Mas eu gostava de me acompanhar dos velhos, sabe, que resolveram, sabe, largar a família aqui em Belém e ir lá para a mata, tá certo? E de repente estava eu na mata, correndo o risco, eu tinha receio, sabe, de topar com alguma jararaca sonolenta, sabe, que elas gostam de dormir quando tá frio assim, de manhã cedo tá frio. Aliás, eu tenho observado, ontem, por exemplo, eu não uso o ar-condicionado para não dar despesa, sabe? E eu prefiro o ventilador, que eu sei que dá problema, porque ele coloca a poeira toda do ambiente assim, sabe, para ficar em ebulição, tá certo? E essa poeira penetra no nariz, nos pulmões, tá certo? Isso não faz bem, sabe? Não faz bem.
Mas usar o ar-condicionado também dá uma despesa, porra. Eu não tenho, sabe? Eu não tô afim de pagar 500 paus por mês de consumo de energia elétrica, mas quando, sabe? Não, não vou. Aí eu prefiro o ventilador e ontem resolvi. Aqui em Belém está frio, tá certo? Estamos aí, me parece, mudando da primavera para o outono. O tempo não para, tá certo? E já passaram 3 meses. A primavera começou em 22 de dezembro, tá certo? Em 21 de janeiro fez um mês, em 22 de fevereiro 2 meses. Agora em 21 de março fará 3 meses, tá certo? E acaba então a primavera, vai começar o outono, eu acho, certo? Mas eu consegui fixar que o mês da primavera, sabe, é um mês de muita chuva aqui em Belém, tá certo? E no Brasil. E frio, tá certo? É um tempo frio, tá certo? Ontem então eu dormi sem ventilador, tá certo? E consegui, sabe, varar, certo? Tive 2 momentos de sono, um até meia-noite e outro até 5 horas da manhã, tá certo? E sem usar ventilador, né? E Mas assim que eu penso, e os animais me parece, até os carapanãs, tá certo? Não vieram me infernizar, eu durmo de mosquiteiro, tá certo? E eles não vieram me infernizar, não encontrei nenhum carapanã dentro do meu mosquiteiro. Meu mosquiteiro tá com uma barra assim, sabe? É um mosquiteiro já que tem um tempo aí, já tem mais de anos já, sabe? E ele tá com a barra furada, tá certo? Eu tenho preguiça de costurar, tá certo? E E esses animais, rapaz, esses hematófagos do caralho, sabe, entram, sabe, penetram em buraquinhos aí, sabe, descuidados e vão me chupar. E me chupam, rapaz, sabe? Acontece de eu encontrar, sabe? E eu não tenho o menor receio em eliminar a vida, sabe, desses animais, sabe? Mas assim, veja que eu estava falando de chumbo sendo transformado em ouro, tá certo? Então veja que o que aparece para nós ali um pedaço de chumbo à nossa frente, tá certo? Como apareceu um rio à frente de Heráclito, tá certo? E de repente aquele pedaço de chumbo tem várias moléculas, sabe? Aquele corpo é constituído de moléculas e as moléculas de átomos. E eu não sei como é que os gregos então afirmavam isso, tá certo? Eles viam um pedaço de chumbo à frente deles ali e falavam ali, sabe, que aquilo ali era um indivíduo, certo? É um indivisível e não sei mais o que. Hoje o laboratório, sabe, o laboratório é químico, sabe, e o laboratório é de física que examina as relações entre os elementos, porque se descobriu que, na verdade, o que foi indivisível é para os gregos e o que é indivisível para nós hoje, o que se apresenta para nós aos olhos, um pedaço de chumbo, na verdade, não, a substância dele não é individual, não é um indivíduo só, tá certo? Não é um átomo só. O chumbo tem o símbolo PB, de plubum em latim, tá certo? O PB em latim traduz chumbo para nós. E na tabela periódica aparece PB, certo? O ouro é aurum e o chumbo é PB, tá certo? E os caras estão aí no laboratório querendo estrondar, sabe, a molécula, o átomo, sabe, a estrutura molecular, a estrutura molecular do chumbo, sabe, e fazer ali uma mudança de PB para AU, certo? De PB de plumbum para aurum, sabe? E eu não sei como é que é isso aí, mas veja que isso é possível, tá certo? É possível, tá certo? E eu penso que a vida está bem aí pertinho, sabe? A eclosão da vida, sabe, dos seres vivos como uma molécula, sabe, uma substância aí, sabe, específica. Eu fico imaginando e perguntei para o meu filho como é que pode ali, sabe, o esperma do macho, tá certo? Combinar com o óvulo da fêmea ali, sabe, no útero e de repente a junção dos dois ali eclodir a vida. Veja que o óvulo por si não, sabe, não traduz nada, sabe? Ele precisa ser afetado, ele precisa ser fundido, sabe, com o esperma, aquela mistura ali, sabe, de duas substâncias químicas, né? A substância do esperma e a substância do óvulo, sabe? E quando se funde aquilo ali, se torna um zigoto, como a gente fala, sabe? E ali, de repente, sabe, aquela coisa ali, aquela fusão ali, sabe?
Ali, de repente, aquilo ali começa a ter movimentos, tá certo? De repente começa a pulsar, né? E a vida está ali dentro, tá certo? Se bem que no corpo humano todos os pedaços são fragmentos, é tudo vivo, tá certo? O que é orgânico é vivo, tá certo? E apenas ali no útero, estou imaginando aqui o útero humano, tá certo? E ali, sabe, a formação de um ovo. Eu estou falando do útero humano, mas poderia ser o útero de uma galinha, tá certo? O útero ali, a fêmea de um peixe jorrando, sabe, o seu óvulo ali, sabe, na superfície da água, sabe? E o macho vindo, sabe, cobrindo aquela superfície ali, sabe? Eu não sei se é isso, não sei bem como é que se dá a fusão ali, sabe? A piracema que possibilita ali o encontro de machos e fêmeas, sabe? De óvulos e esperma, sabe? E como a vida ali eclode. Mas veja que se trata, creio eu, sabe, de uma fusão de moléculas, sabe, de substâncias químicas, tá certo? E a vida eclode ali num certo momento, sabe? Mas como eu disse, mas a vida já está posta, a vida está no óvulo, sabe? A vida está no esperma, sabe? E apenas não tem ali, sabe, força, não sei bem como é que é isso aí, mas tudo ali está potente, sabe? É Vila Zurmarit, a vontade de quê, rapaz? A vontade de potência, como é que foi que o Nietzsche falou? Eu não lembro. Mas assim, filosofando de manhã cedo, rapaz, olha, quando não tenho mais café, quando são 6h08, logo mais eu vou ali, sabe, acho que eu vou voltar para a cama de novo para ouvir o Brasil 247. Hoje é quarta-feira, sabe? Quarta-feira passada o Flamengo, sabe, levou um pinote do Lanús, perdeu o título, sabe, para o time argentino. O Flamengo foi uma jararaca dorminhoca, tá certo? Se deixou levar pelo frio, rapaz, sabe? Quando quis despertar já era tarde. Os argentinos já vinham ali do frio, sabe? Mas já acordados, sabe? E os argentinos, eles são escrotos, sabe? Eles são ali, sabe? Eles têm um sangue quente, sabe? Rapaz, mas são seres humanos, rapaz. Seres humanos que nem nós, tá certo? Só que eles falam espanhol. Mas, rapaz, é o seguinte, são 6h09 e hoje é 4 de março, tá certo? Eu tenho que fazer umas coisas. Ontem eu saí para ir atrás de um, no- é, de um, como é que chama essa porra aqui à minha frente, tá certo? É de um computador de mesa. Não, não de um computador, não, de um... Eu só sei que eu levei essa máquina para consertar, rapaz, e terminei não tendo êxito. Eu deixei na segunda para pegar ontem, terça, tá certo? E quando eu cheguei lá, o cara, sabe, eu pensando, eu não fui atrás de privilégio, eu estava pagando e havia uma promessa de que eles consertariam, sabe, a máquina para mim. E aconteceu que eles não consertaram, tá certo? Assim, me parece que o serviço é simples, tá certo? E é apenas sujeira, poeira, sabe? Ali é no ventilador, tá certo? E a máquina aquecendo. Faz lembrar que hoje os chips para funcionar, as máquinas que produzem dados, elas esquentam, tá certo? Eu não sei por que esquentam. É questão de matéria, certo? É matéria. É questão de física, certo? O corpo funcionando produz energia, tá certo? É questão de energia. E eu só sei, rapaz, que eu fui atrás de um notebook, certo? Era essa palavra que eu queria lembrar e não vinha, que eu deixei numa oficina para consertar e o problema dele era só aquecimento e ele teve que ser reconfigurado, tá certo? E aí os caras me embromaram, rapaz. Antes eu cheguei todo serelepe lá para pegar, sabe? E não estava pronto. E eu não teimei, sabe? Não reagi, não perguntei por quê, sabe? Eu peguei, dei as costas e vim embora, tá certo? Me fez lembrar o meu caso com Lena, certo? Lena foi uma ficante que eu tive, certo? Como o pessoal diz hoje, uma crucha, certo? E um dia eu cheguei lá num sábado para, quem sabe, sabe, dar uma esticada com ela. Eu tinha uma motocicleta, sabe? Já era sábado à noite, ali por volta das 19 horas, eu acho.
Eu estava em Manaus, certo? E a motocicleta era uma Honda CB350, uma moto linda, possante. Hoje eu penso em comprar moto, rapaz, mas eu desisto, olha, eu tenho medo, sabe, de... A gente vai ficando aí, passado no tempo, sabe? Vai ficando covarde, sabe? Vai ficando medroso. Eu só sei que eu cheguei lá com a Lena, sabe? Ela tava paisana. Tava com roupa, é do dia ainda, rapaz, acho que não tava nem banhada, sabe? Aí ela me recebeu, sabe, assim, sabe? E resolveu, né, puxar um papo, sabe? E quis falar do Jacques, o coordenador da Aliança Francesa, rapaz. Ela vinha fudendo com o Jacques, ela vê se pode. E eu a conhecia num grupo de teatro amador, tá certo? Levado por uma aluna de violão que eu tinha. Eu olhei assim pra ela, sabe? Dei em cima, um garoto novo ainda, tá certo? Cheio de trololó, tá certo? Cabeludo e ali, sabe? Uma roupa assim transada, tá certo? É, sem barriga, tá certo? Um garoto de 20 anos. Ela deu mole, papo foi, a trouxe, não sei se eu a trouxe em casa, eu não sei. Eu sei que uma vez nós fomos a um cinema, tá certo? Mas eu penso que ela já tava fudendo com o Jaque, olha. Aí nesse dia ela chegou e disse, eu queria te falar uma coisa. O Jaque quer me levar para Paris. Eu estou dizendo aqui Paris e estou falando isso aí, mas não sei, o diálogo acho que não foi esse, assim, mas foi mais ou menos isso, sabe? O Jaque está querendo me levar para Paris para eu estudar teatro lá. Filho da puta, rapaz, usou o poder dele, sabe? O poder de coordenador lá da Aliança Francesa, sabe? E o poder, sabe, de dinheiro, de franco francês, acho que é franco a moeda da França, sabe? E usou o poder da moeda dele, sabe? E o poder econômico, no caso aí, sabe? Para induzir a pequena a ficar com ele, tá certo? E ficou, tá certo? E ficou porque quando ela me falou isso, ela não terminou de falar, eu peguei a minha moto, sabe? Vim-me embora, me arranquei de perto dela, entendeu? E, e assim, rapaz, assim, a vida, eu tava falando disso pra falar de no mais não sei o que, tá certo? Mas é isso. Vida, tá certo? Vida que segue. Mas assim, hoje, como eu disse, é 4 de março. 4 de março, quarta-feira, tá certo? Eu tenho... Sim, eu falava que eu dei as costas pro dono da oficina lá de conserto, de eletrônico, certo? De consertos, de produtos, de máquinas de informática. Hoje eu não sei se eu espero o cara passar a mensagem, tá certo? Ou se eu vou lá esculhambar com ele, me passou pela cabeça ir lá e pegar a máquina, sabe? Colocar dentro da minha mochila e vir embora para casa procurar outro técnico, eu não sei se eu faço isso. Aí ele vai dizer, olha, tem que pagar aí o orçamento, sabe? A análise da máquina, aquela coisa toda, certo? E eu, para não criar problemas, eu vou pagar, deverá ser uns R$ 150, tá certo? Mas não sei, eu vou dar uma aguentada. Mas veja que hoje é quarta-feira e continuo assim, sabe, afetado pelo que aconteceu ontem. Ontem no programa do Brasil 247 à noite, no Boa Noite, estava a Tereza Cruvinel, estava o Florestan Fernandes. O Florestan, como eu disse, falando do pai dele, cínico, tá certo? Como é que chamava aquele filósofo, o cínico, fundador do cinismo, que se acompanhava dos cães que cagava na rua? O cara andava pelado, sabe? Sabe, E lembra ali, sabe, os árabes ali, sabe, naquele mundo deles ali com aquelas roupas, eu não sei como é que chama aquelas roupas, daqueles roupões ali, sabe? E de repente eles querem mijar, se for macho, tá resolvido, mas se for fêmea, sabe, tem que ser acocorada, tá certo? Mas as mulheres já usam vestidos, sabe? O diabo são os homens usarem aquelas roupas que vão, sabe, cobrindo o corpo até o chão. Mas assim, tá certo? Por que que eu tô falando das roupas dos machos árabes, tá certo? Eu não sei. Mas eu falava de Yeshua, sabe? E falava do Diógenes, era o nome do cara que eu queria lembrar, o Diógenes de... como é que chama a cidade dele? Uma vez, aqui lá no Mato Grosso, uns imigrantes ali do sul fundaram uma cidade no Rio Grande do Sul. E eu lembro de um advogado que foi para lá e largou a advocacia que ele fazia em Altamira, sabe? Foi embora com o irmão dele. Como é que chamava a cidade? Eu não vou lembrar. E eu só sei dizer, rapaz, o seguinte, que
Que eu me lembrava do Diógenes, então, o cínico, sabe? E por que eu falava do Diógenes, o cínico? Sim, porque os seres humanos eles podem ter uma postura estoica, cínica, certo? O estoicismo é outra posição filosófica que se apresentou ali entre os romanos, tá certo? Já o cinismo nasceu ali no mundo dos gregos, ali daquelas ilhas gregas ali, tá certo? Mas tudo ali naquela região ali do mar Mediterrâneo, tá certo? Mundo ocidental, para encurtar, tá certo? Estou falando de grego, estou falando de romano, certo? E estou falando da minha tradição também. E veja que houve esse episódio lá com os iranianos, tá certo? E de repente, sabe, essas forças não cínicas, essas forças hedonistas, o estoicismo falava de um hedonismo controlado, tá certo? Mas já falava de hedonismo, já o cinismo fala de negação do hedonismo, tá certo? Então veja que o mundo se debate nisso, rapaz, sabe? Entre comer e comer com prazer, tá certo? Comer com gula, por exemplo, tá certo? Aí é que a coisa pega. Então veja que os humanos, os animais também, tá certo? Os animais têm essa coisa, sabe, de comer com gula, de comer com fome, sabe, de comer, sabe, aí com o corpo todo tremendo, tá certo? E mudamos muito pouco, sabe, nesses milhares de anos aí, sabe, que o corpo dos seres, de um modo geral, dos seres minerais, vegetais e animais estão aí na superfície planetária, na superfície ou dentro, certo? Tanto faz. E veja então que 6 horas e 18 eu tenho que desligar, sabe, para esse vídeo. Já vou ver quantos minutos eu tenho de vídeo, são 27 minutos. E eu aqui filosofando, mas eu falava do Diógenes e falava dessa coisa do ser humano, sabe? De ou ser cínico ou não ser cínico, tá certo? Se contentar com pouco, sabe? Ou não se contentar com pouco. Aí é que vem na minha cabeça, sabe, a figura do Trump, sabe? Daquele Trump já um cidadão, um corpo aí, sabe? Com quase 80 anos, com quase 8 décadas, sabe, de exposição. Ontem um cara falou aí, sabe, que o Trump é um grande predador, sabe, é um grande fornicador, nasceu numa família abastada, certo? E teve facilidade na escola, por exemplo. Na escola ele devia ser um bulinador, tá certo? Devia se juntar, como fazia aqui o Edilson, aqui ao meu redor, no meu tempo de moleque aqui na minha área, tinha um cara bem ali, ele era esquerdo, cara, sabe? Ele usava, o corpo dele era canhoto, tá certo? E o pai dele tinha um comércio, uma mercearia, onde a minha família fazia compra afiado, certo? Comprava, o meu pai recebia na quinzena, certo? E a minha mãe comprava fiado lá, não sei se foi ela que falou, tá certo? Se ela foi lá falar com ele para ele vender fiado, tá certo? Para pagar em 15 dias. E ele anotava num caderninho, rapaz. Mas vai ver que quando ele anotava, ele colocava sempre um plus a mais, certo? Por conta dos juros. Juros entre aspas, tá certo? Porra, vida de pobre. Então, vida de pobre é vida de cínico, certo? Daqueles que, sabe? Eu falava antes, quando eu comecei este vídeo, a falar da origem de cada um de nós, da origem ancestral, da origem, sabe, raiz, da origem histórica, tá certo? E falava de um ser dentro de um núcleo familiar, dentro de um núcleo de clã, certo? De um núcleo tribal, tá certo? O mundo não mudou, rapaz, hoje tudo se repete, tudo se repete, mesma porra, tá certo? Mesma porra. Nós nos dividimos em tribo, embora alguns não queiram, tá certo? E aí inventam, sabe, as manhas e as artimanhas aí para se distinguir um dos outros, para conseguirem, sabe, a mais, sabe, uns aí, sabe, do que os outros, tá certo? E no fundo é isso, o que nós temos é isso. E quando a minha imagem vai lá para cima do Laranjão, eu imagino o Laranjão ali nascendo no núcleo familiar imigrante ali em Nova York, tá certo? O pai dele vindo da Alemanha, o avô. O avô, que na verdade quem chegou, quem pisou o solo ali dos Estados Unidos foi o avô dele, um germânico pisando o solo anglo-saxão, tá certo?
E ele não parou mais, e hoje ele está infernizando o mundo. Ali tem um outro que é um polonês, tá certo? Veja, um judeu polonês. Ali, veja, então é um europeu, que é o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, certo? Ali, sabe? Mas o corpo dele nasceu na Polônia, tá certo? E depois foi ali para a área do Mediterrâneo, onde está hoje ali, sabe, como é que chama? A Palestina, tá certo? E ali, sabe, em 48, sabe, por conta de forças econômicas fundaram um país, mas eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que nome eu vou chamar para esse vídeo, rapaz, sabe? Porra. Eu acho que eu vou chamar, eu vi uma expressão aí a respeito dessa coisa da fusão nuclear, de transformar chumbo e ouro, sabe? Acho que eu vou chamar chumbo e ouro, tá certo? Aí esse vídeo, para lembrar essas coisas aí, sabe? Da curiosidade humana, sabe? E da percussiência humana, sabe? Essa questão aí do esforço humano, sabe? Em se dedicar a questões não capitalistas, tá certo? A questões de não acumulação de dinheiro, como faz o Trump. Imagina o Trump num laboratório, sabe? De fissão nuclear. Mas quando já, rapaz, sabe? Oppenheimer foi um cara, sabe? O Braun, o Werner von Braun foi outro cara, tá certo? Mas o Trump, rapaz, o Trump ele caga e anda, certo? O cara queria saber de comer, sabe? As mulheres, sabe? E aí, sabe? Enfim, eu tô falando do Trump, tá certo? Então eu fico por aqui com esses pensamentos divagantes, tá certo? Meu nome é Ernesto, do Caboclo Falador, sabe? Que quer ser filósofo, ver se pode, tá certo? Fico por aqui, rapaz, e digo, sabe, que falando, veja, eu poderia reter esses pensamentos na cabeça, mas foi o Vitor Hugo que disse, rapaz, que uma grande ideia é o que é, tá certo? Não tem coisa mais poderosa de que uma ideia, sabe, quando é conhecida, tá certo? Quando ela se materializa, quando ela se põe, quando ela é falada, tá certo? Meu nome é Caboclo Falador. Que Caboclo Falador, rapaz? Meu nome é Ernesto, Caboclo Falador. Quem falar muito dá bom dia cavalo, bom dia.